Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo ao nosso segundo dia, né, de aula. Então, o intuito dessa aula, de fato, né, a gente sabe, todo ano tem novos alunos que vêm entrando, né, no mestrado, no doutorado. E até foi uma dificuldade que a gente teve, né, quando a gente entrou no mestrado, a gente não sabe nada sobre essa visão mais avançada, a gente não tem, porque a gente sai da graduação, ou vem do mercado, né? E aí você entra na primeira aula, o professor falou para você, na próxima aula você vai apresentar um artigo de tal autor. E aí quando você entra, você vê um monte de gráficos, um monte de tabelas, um monte de números com estrelinhas, um monte de coisa, né? E é uma coisa nova que a gente vem aprendendo. E aí a gente ficou ciente dessa dificuldade que a gente teve e presumimos, né, que os novos entrantes, de fato, enfrentariam essas dificuldades também. E, consequentemente, a gente decidiu, ó, como a gente passou por isso, acredito que vale a pena a gente compartilhar isso, principalmente com os novos entrantes. Tem veteranos também que sempre vêm aqui para nos prestigiando, né? Porque todo dia, né? E vem novos comandos, principalmente o Stata, tem novos comandos, tem novos DeFi, novos métodos. Então é sempre bom a gente vem atualizando. E ontem, né? Foi a primeira parte da aula em que a Michelle apresentou, né? As plataformas de coleta de Ok, dados, pode né, mandar. os métodos de coleta de dados, né, a gente viu como coletar dados no CVM, no B3, a gente viu também como coletar dados no Economática e na Thomson Reuters, né? Então, hoje, basicamente, seria uma aula mão na massa, né? Seria uma aula, a gente entra diretamente no Stata, a gente vai praticar. Acredito que, já que estamos em setembro, né? Quem entrou, né, desde março, talvez já esteja ciente, né, alguma coisa sobre, ou já tiveram um curso de econometria, né, já sabe as noções básicas de regressão de dados em painel, os pressupostos, né, de regressão de dados em painel, ou até já tentou, já rodou um artigo, né, e no primeiro semestre, porque é de praxe, né, desde no primeiro semestre você tem 4, 5 artigos para produzir. Então, quem já teve experiência, bom. Então, hoje a gente eu conversei até com o Michel, falou, Michel, eu não vou gastar tempo ficar mostrando, né, conceitos sobre economática, quero entrar, a gente vai direto no Stata, né? Isso é porque o Duterval não está querendo assustar o pessoal que ainda está na graduação, viu? E aí, Michel fala, não, tem alunos de graduação, né, que querem, né, utilizar a ferramenta para fazer dissertação, para fazer TCC, né? Então é bom a gente apresentar um pouco das noções básicas de regressão de dados em painel e a gente vai no Stata. Então, para começar, a gente vai direto, né, apresentar um pouquinho, né, as noções básicas de regressão de dados em painel, o que é pesquisa cross-section, né, e os pressupostos, os, os comandos que a gente utiliza no Stata para executar, né? Eu vou apresentar esses pontos, né, para vocês. Então, nessa primeira parte, a gente vai apresentar um pouco os conceitos básicos de regressão de dados em painel. Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês, né, esse slide a gente vai compartilhar com vocês. Vocês vão ver os prints, né, que vai orientar vocês onde estão as funcionalidades, né, dos Tata. E aí, os primeiros passos vocês vão ver. Aí depois, quando a gente começar a fazer na prática, vocês vão ver como fica. Algumas considerações básicas sobre regressão de dados em painel. Então, regressão de dados em painel são repetições de mensuração do mesmo indivíduo em diferentes momentos do tempo. Então, dados em painel significa o quê? Você tem várias variáveis, ou seja, várias variáveis que você está medindo o mesmo indivíduo ao longo do tempo. É isso que dá a estrutura, né, de dados em painel. Como, por exemplo, vamos pensar numa pesquisa, vocês querem estudar o efeito da educação na renda das pessoas.
Então, tendo uma base em que você tem N de indivíduos que você está acompanhando, né, a renda das pessoas ao longo do tempo. Então, a estrutura dessa base que você tem, que se configura como painel. Então, os dados estão configurados em que você tem um grupo de indivíduos que você está medindo alguns fatores ao longo do tempo. Um outro exemplo é o efeito da renda na poupança. Então, você tem dados dos países, né, que você está medindo, né, ao longo do tempo. No decorrer do tempo, você está medindo, de fato, o efeito da renda das pessoas na poupança de cada país. Então, você tem países da América Latina, você tem os países e você está medindo, né, a poupança, o crescimento da poupança. Então, você está medindo a poupança ao longo do tempo, né? Outro exemplo que a gente dá é o efeito do crédito ou endividamento das empresas. Você tem uma base de dados, né, com uma estrutura de painel, em que você vai acompanhar, de fato, né, o crédito, né, o efeito do endividamento das empresas ao longo do tempo. Então, você está medindo o endividamento das empresas, né, ao longo do tempo. Então, a estrutura da base, né, que se configura em dados em painel. Então, a regressão de dados em painel fornece algumas informações, tanto no cross-section, tanto no decorrer do tempo. Então, como eu falei, vocês têm uma base de dados, né, que você tem N indivíduos que você está medindo ao longo do tempo. No caso dos painéis, a gente considera aqui N indivíduos, né, ou seja, são os mesmos indivíduos que você está analisando ao longo do tempo. E as observações entre os indivíduos devem possuir um intervalo constante entre elas, né? E os painéis podem ser balanceados ou não. O que é painel balanceado ou não? Painel balanceado é quando, por exemplo, eu estou analisando o endividamento de todas as empresas brasileiras listadas na B3 ao longo de 10 anos. Então, se eu tiver um painel, ou seja, eu tenho uma base de dados em que eu tenho todos os dados para todas as empresas ao longo do tempo, ou seja, não tem dados faltantes. Então, significa que o painel está cheio, então está balanceado. Então, eu estou medindo várias variáveis, né, do indivíduo ao longo do tempo, então não existe uma empresa que não tem dados em nenhum período do estudo. E a maioria dos comandos no Stata permitem, né, que você analisa dados com painel desbalanceado. Então, o painel está balanceado, está desbalanceado, Stata, né, apenas vai considerar um ano que o indivíduo tinha dados. Por exemplo, eu estou analisando o endividamento, o efeito do endividamento no desempenho das empresas brasileiras, né? Aí você tem empresas que entram saindo na base de dados, né? E assim você tem empresas também que não divulgam dados e, tipo assim, problema no Economática ou na base de dados faz com que essa empresa não tenha dado naquele período. Então, isso acaba gerando um painel desbalanceado. E aí, esse painel desbalanceado, né, o Stata vai considerar, para o ano 2002, todos os indivíduos que tiveram dados vai considerar. Que não tiver, não vai entrar na análise. Então, é uma das vantagens que o Stata tem. E outro aspecto que a Michelle falou ontem é viés de sobrevivência, né? Eu não posso, de fato, vou analisar as empresas brasileiras de 2010 a 2024. E aí eu vou pegar somente as empresas ativas. Aí, se você pegar somente as empresas ativas, e aí você está desconsiderando uma empresa, por exemplo, que estava na base de dados desde 2010, ou que caiu, ou que entrou em falência em 2020. Então, se você está considerando empresas ativas, então vai pegar apenas todas as empresas que ainda estão na bolsa. E aí você vai perder dados de muitas empresas que entraram, saíram na base de dados. Vamos pensar, dados de 2010 a 2024. Uma empresa entra em 2015, né? E aí você vai ver, essa empresa que tinha dados de 2010 a 2015, você desconsidera. Enquanto as empresas que têm dados de 2015 para frente, você considera. Então, isso gerar um viés no seu estudo que a gente chama de viés de sobrevivência. Então, por isso, se você está analisando empresas listadas na Bolsa de 2010 a 2024, então tem que considerar todas as empresas, né? Entrando e saindo na base de dados, tem que considerar, né? Para não gerar viés de sobrevivência. Senão, você vai ter problemas de justificar para o revisor, né? Porque você está considerando viés de sobrevivência. É,
Então, um aspecto muito importante quando se trata de dados em painel é que você assume que há correlação através do tempo, né, para um dado indivíduo, né, mas a dependência entre os indivíduos. Ou seja, os dados da Petrobras de 2014 podem estar relacionados com os dados da Petrobras de 2015, 2016, 2027. Mas só que entre os indivíduos não há correlação, porque são diferentes. Os indivíduos são independentes. Petrobras é Petrobras, Magalu é Magalu, né? Então, no caso de dados em painel, então tem esse pressuposto muito importante, esse princípio muito importante. Então, você assume que há correlação através do tempo para um dado indivíduo, ou seja, os dados do endividamento da Petrobras de 2014, né, pode estar correlacionado com os dados da Petrobras de 2015, 2016, assim sucessivamente. Mas os dados de endividamento da Petrobras de 2014 não tem nenhuma relação, né, não está correlação, ou seja, é independente, né, dos dados da Magalu, né, porque são empresas diferentes. Então, tudo isso são fatores que existem dentro do painel, né, que a gente leva em consideração. Então, resumindo então, dentro da minha base de dados, eu estou considerando que a correlação, né, do indivíduo, de um único indivíduo, né, ao longo do período, mais a independência entre os indivíduos. Por exemplo, a renda de um certo indivíduo é correlacionada no tempo, mas é independente da renda dos outros indivíduos, né? Temos várias pessoas aqui, online, presencial. Então, a nossa renda, tipo, a minha renda, ou como bolsista, né, a renda do bolsista pode estar correlacionada. Os bolsistas da FAPEMI, né, a renda é o mesmo para todos. Né? Vamos pensar, eu e uma pessoa que trabalha, um funcionário, um professor da UF, qualquer um, cada um tem suas rendas, então há independência entre as nossas rendas. Ou seja, ao longo do tempo, então, o salário do indivíduo ao longo do tempo pode estar correlacionado. Então, o salário de 2020 pode estar correlacionado com o salário de 2021, ou seja, pode ter aumento, mas o salário base sempre vai ser o mesmo do ano anterior. Pode aumentar, então, é isso que falei, a renda de cada indivíduo, né, ao longo do período, estão correlacionados, né? Porque a renda pode aumentar ano que vem, porque, né, a empresa entrou mais dinheiro, ou aumentou o salário. Mas o salário de João não tem relação com o salário de Pedro, porque Pedro está atuando né, numa empresa diferente, tem um salário diferente. Outro exemplo que eu dei, né, é o endividamento que eu acabei de dar. Então, o endividamento da empresa, de uma mesma empresa, é correlacionado, mas o endividamento de várias empresas são independentes. Então, o comando no Stata para dados em painel começa com XT. Então, se você está utilizando, você está dando dados em painel, então todos os comandos que vocês vão ver na prática, né? Todos os comandos que a gente vai executar vai começar pelo xtreg, né? Xtreg para regressão, xtdescribe, né? Para fazer a descrição dos dados, xttab, xtline, xttabomb. Então, se você tem dados em painel, então o comando tem que ser o xt. Por exemplo, uhum, uhum, Que acaba como uma coisa, nossa, a comunidade da minha área. uhum, Estudei marketing, mas agora vou estudar indústrias, né? sim, Quando a gente vai usar painel, por exemplo, a gente tem que estudar o comportamento que se repete ao longo do prazo, ao longo do tempo. ao longo do tempo. Então, assim, para entender a atividade do estudo, tem que ser algo que se repete continuamente, todos Sim, os anos. Entendeu? sim. Então, não só na área de Qualquer outra área, mas vai depender da sua pesquisa. Por exemplo, se você está fazendo um estudo de caso, por exemplo, né, você pode fazer uma regressão Poolet, por exemplo, uma regressão Poolet. Então, você está analisando apenas um indivíduo, você tá analisando, por exemplo, por um ano, né? Você pode estar analisando os dados da empresa durante este ano. Então, você tem os dados de todas as empresas, aí você faz uma regressão Poolet, você analisa isso em um ano. Mas se você está analisando em vários anos, então você tem dados ao longo do tempo, então, sim, tem que ser painel.
né? Beleza? Então, o comando, pessoal em casa, se tiver pergunta, né, podem fazer, e a Michelle está aqui, ela vai compartilhar com a gente. Então, no Stata temos alguns operadores, né, para dar desempenho. Esses operadores são muito úteis tanto para regressões, tanto para a preparação dos dados. Então, né, você tem que preparar os dados, né, e você tem que rodar os dados. E para isso, tem algumas operadores que são muito importantes para utilizar. Por exemplo, você quer criar uma variável de defasagem, né? Para quem está na graduação não sabe o que é uma variável de defasagem, é uma variável que você está medindo, mas considerando um ano, né, anterior. Pode ser defasagem de um ano, ou seja, a variável do ano passado. De 2 anos, de 2 anos. De 3 anos, de 3 anos. Então, a defasagem, né, é uma das variáveis que a gente utiliza muito, né? Um dos métodos que a gente utiliza muito, principalmente quando a gente tem uma pesquisa que a gente quer, tipo assim, captar efeitos, né? Pesquisa em desenvolvimento, mas tem um problema que a gente sempre tem na estrutura dos dados de relação de causalidade reversa. Ou não sabe se é um endividamento deste ano que influencia o endividamento do próximo ano. Geralmente, a gente coloca uma variável defasada, né, para captar o efeito de correlação reversa, causalidade reversa. Então, o L, a gente utiliza o lag, né, você pode colocar lag para defasagem, pode ser apenas o L. Por exemplo, variável ativo total representa o ativo total da empresa no tempo T. Então, a variável em si, no tempo T. Uma pergunta qual comando eu utilizo para fazer interação no Stata? Por exemplo, fazer uma análise de moderação, variável A e B. Eu não trouxe, na verdade, eu não coloquei aqui, né? Não coloquei não pensei em colocar a interação, mas para fazer a interação, tem vários comandos que você pode fazer. Tem um comando você colocar um C mais a variável, você colocar dois asteriscos, jogo da velha, mas geralmente o mais prático que eu faço, a interação de uma variável e outra é a variável vezes a outra, é uma vezes a outra. Geralmente, você pode gerar uma nova variável multiplicando as duas variáveis. Por exemplo, você quer fazer uma interação entre a empresa está listada ou não, não, deixa eu dar um exemplo, uma interação entre endividamento de longo prazo e endividamento de curto prazo. E aí você pode gerar uma nova variável, a variável da interação, você colocar endividamento de curto prazo vezes de longo prazo. E aí você já tem a variável inteirada. Mas na regressão, você pode fazer isso direto na regressão, colocando, né, o comando que você tem um C ponto a variável, você colocar duas jogos da velha, aproximar a variável inteirada, e C mais, e C ponto. Mas depois eu vou mostrar para vocês, né, eu não tinha colocado, mas vou localizar para vocês para mostrar como faz. No final da aula eu já mostro para vocês, tá bom? Aí vamos caminhar porque o tempo está andando. Por exemplo, a variável do ativo total representa a variável do ativo total da empresa no tempo T. Então, a variável L1, ou seja, L, que é a defasagem, L1, o ativo total, então representa o ativo total da empresa no T-1, ou seja, eu quero colocar ativo total da empresa, né, defasado. Então, você colocar L1 ponto ativo total. Então, já é a defasagem da variável. Quero considerar a defasagem de ativo total de 2 anos. Então, você colocar L2 ponto, né, e a variável. Então, assim sucessivamente. E você utilizar o gen, né? Você utilizar o generate, né? Para você, de fato, criar uma nova variável. Você colocar generate, o nome da nova variável, igual, e você faz o cálculo do jeito simples, né? E próximo, então, em termos de operadores, temos também outros operadores para valores futuros, né? Se tem variável defasada, né, tem variáveis futuros. Então, para variáveis futuros, eu coloco o F1. Então, ou seja, estou colocando a variável, né, futuro de um ano. Então, ou seja, estou considerando um ano para frente. Há Ah, 2 anos para frente, você colocar F2,
2 anos para frente. Por exemplo, PWCO, que é para estimar a correlação, né? Eu posso colocar, ó, o lucro líquido deste ano, mas F1, que seria, né, a variável lucro líquido de 1 ano para frente, mas você colocar mais uma variável que é L1, que seria a defasagem do lucro líquido. Ou seja, eu estou vendo a correlação entre o lucro líquido da empresa deste ano, né, no tempo T, que é o lucro líquido, do próximo ano, né, que é o F1 ponto lucro líquido, e do ano anterior, né? Estou analisando a correlação da variável um ano para frente, um ano para trás. Então, temos alguns operadores de diferença, né? A diferença para calcular a diferença entre XT e XT menos 1, ou seja, eu quero calcular a diferença entre o endividamento deste ano do ano passado, né? Então, nesse caso, seria a mesma coisa. Estou considerando, ó, este ano menos o L1, como eu falei, o L1, né, que é a defasagem, o L1 do ano anterior, da variável X. Vamos dar o exemplo de dividendos, né? Vamos dar uma regressão. Você colocar ED, né, para calcular a diferença de dividendos, ativo total, e aí você colocar L.1, né, alavancagem, colocar as variáveis. T, para calcular a diferença, né? Você pode utilizar a lógica assim, a lógica é assim, ó, este ano, né? A variável é neste ano menos a variável do ano anterior, menos a variável do ano passado, menos a variável de 2 anos atrás. Vamos pensar, estou tentando calcular a diferença deste ano, ano anterior, né? E 2 anos para trás. Não sei se dá para entender. Ó, vamos ver a lógica. XT é a variável deste ano, menos xt menos 1, ou seja, menos a variável do ano passado, né, menos a diferença entre ano passado e o ano retrasado. Né, a lógica, né, para calcular assim. E aí no status, para calcular do mesmo jeito que está, é só colocar o operador, ou seja, o L1 para um período, o L2 para 2 períodos, e aí fica mais fácil. E temos também os operadores de tempo que podem ser repetidos com combinados. Por exemplo, você tem o L3, alavancagem, né, que se refere à alavancagem do terceiro período, ou seja, a alavancagem de 3 anos para trás. Né? Você colocar L3, ou seja, você está defasando a variável de 3 anos para trás. Então, em termos de regressão, né, existem vários tipos de regressão. Primeiro, você tem a regressão cross-section cross-section e no tempo. Por exemplo, o X e T. Por exemplo, você está analisando, você está rodando uma regressão, né, entre a renda anual de uma pessoa, consumo anual de um produto, o endividamento de uma empresa. Então, você está analisando dados anual, ou seja, de um ano, né? Você tem, por exemplo, você está analisando o consumo anual de um produto ou o endividamento de uma empresa. Então, você tem os dados que variam em cross-section e no tempo. Ou seja, você tem os dados de ano a ano. Então, os dados não são iguais ao longo do tempo. Você tem os regressores que são invariant, ou seja, que não variam no tempo. Por exemplo, XIT e XI, para todos o período do T. Por exemplo, um exemplo de variável que não varia no tempo é o sexo. O sexo da pessoa é igual, né? A pessoa, a menos, né, que a pessoa queira, né, mudar de sexo, mas o sexo, raça, né, raça é igual. Educação, nível de educação pode subir, se a pessoa decidir estudar, mas se eu estou analisando, por exemplo, nível de educação, pós-graduação sempre vai ser pós-graduação. Se eu considero somente alunos de pós-graduação, vai ser apenas o nível de educação pós-graduação. Alunos de graduação, entendeu? Então, o nível não varia. Tem uma pergunta. Tem uma dúvida. Quando você fala que o sexo não muda, depende. Por isso que Por eu falei exemplo, depende. não, depende da variável, né? Não é nesse caso, não. Por exemplo, a empresa tinha um CEO homem em 2010. E aí, ao longo dos anos, ele pode ir alterando o sexo desse CEO. O que é recomendável? É pegar esse sexo todos os anos ou pegar o último ano para fazer essa análise?
o que acontece? Quando você roda a regressão, o Stata vai considerar, se você criar a variável um, se for mulher 0, se for homem, quando você roda a regressão um, só vai considerar apenas o período que teve mulher na presidência. Então, mas aí depende do ano. Você vai pegar os dados normalmente. Né? Desconsidera que a empresa, teve homem, aí mulher. Não, você vai coletar normalmente. Não, pegar todos os dados da empresa. Se você está dizendo, por exemplo, eu estou analisando o sexo, né? Ou seja, aí de 2010 a 2024. E aí só que tem uma empresa, não, várias empresas, né, tiveram, tipo assim, de 2010 a 2015 era homem, de 2015 a 2000 era uma mulher. Então, depois vem um homem. Então, você está numa mistura. Então, tem que coletar todos os dados, do jeito que tá. Todos. Todos. Para a empresa, você colocar todos ao longo do período. Teve mulher, você colocar um. Quando teve homem, você colocar 0. Mulher, ó, então você não se preocupar com isso. Você vai colocando. Aí quando você gerar a variável dano, e aí o que vai acontecer? A regressão vai rodar apenas para quando a empresa teve um. Por exemplo, em 2014, das 300 empresas, apenas 3 tinha mulher. Então, por 2014, Tata vai considerar, né, vai considerar apenas onde teve um. Beleza? Dúvida em casa? O pessoal em casa online tem dúvida? Então vamos lá. Temos regressores individual e invariante. Ou seja, são alguns dados, né, entre indivíduos que não variam. Por exemplo, para todo I é igual. Por exemplo, PIB, inflação, taxa de emprego. Vamos pensar, estou dando uma regressão, e aí tem uma variável de inflação. Então, vou considerar a inflação do Brasil. Então, a inflação do Brasil vai ser o mesmo para todos os indivíduos. Concorda comigo? Se a empresa está no Brasil, então a inflação do Brasil, né? Então, não há variação. Por exemplo, taxa de desemprego, né? Estou analisando taxa de desemprego aqui, né? Como isso afeta as empresas de alguma forma. Então, a taxa de desemprego oficial, né, que o IBGE emite, né, é a taxa de desemprego do Brasil. Então, você está falando que os dados não variam entre os indivíduos. PIB sempre vai ser PIB, inflação sempre vai ser inflação. A variável de educação pode ser trabalhada nesse forma. A educação, onde tem PIB, inflação, Educação? sim. Mas, como eu falei, nível de educação é um pouco mais complexo. Porque, vamos pensar se você está falando taxa de escolaridade, por exemplo, variável taxa de escolaridade do Brasil. Então, é a taxa de escolaridade, né, então, do país. Então, qual o efeito da taxa de escolaridade sobre, né, alguma coisa relacionada à empresa? Não sei, né? Sobre a competitividade da empresa, por exemplo, do país. Então, a taxa oficial de escolaridade é o mesmo, mas só que escolaridade vai variar entre os indivíduos, porque nem todos os indivíduos têm o mesmo nível de educação, entendeu? E aí, estou considerando, se considero a taxa de escolaridade do Brasil oficial, tá, nesse sentido. Mas se estou falando de nível de educação, e aí varia, né? Você tem uma amostra dos indivíduos de Uberlândia, por exemplo. Então, todos os indivíduos não têm o mesmo nível de educação. É provável que tem indivíduos que têm vários mesmo nível de educação, mas nem todo mundo vai ter o mesmo nível de educação. Então, isso varia de indivíduo para outro. Variável dependente e regressores. Então, quando você tem uma variável dependente, e os não esquece, a variável dependente é a variável de interesse, né? Regressores são as variáveis independentes. E aí você tem a variação da variável dependente, né, entre todos os indivíduos, ou seja, a variação varia ao longo do tempo entre todos os indivíduos, ou seja, tem uma variação entre todos os indivíduos ao longo do tempo. Ou seja, tem uma variação, por exemplo, no desempenho da empresa, né, ao longo do tempo. Então, o desempenho da empresa deste ano não vai ser o mesmo do ano que vem, não vai ser o mesmo do próximo ano, né? Então, isso varia entre o tempo, varia também entre os indivíduos, porque cada indivíduo vai ter um nível de desempenho diferente, né? É por isso que a gente fala, nesse caso, de variação overall, ou seja, temos a variação between, ou seja, tem a variação entre os indivíduos, né? Temos a variação within, que é a variação dentro dos indivíduos no tempo.
E aí, uma das importantes é que nosso painel deve possuir variações within e between, para nos trazer bons coeficientes. Então, deve ter variação dentro dos indivíduos, do mesmo indivíduo. Então, o mesmo indivíduo, os dados do mesmo indivíduo tem que variar, e tem que ter uma variação entre os indivíduos. Ou seja, a variável de desempenho tem que ser diferente entre todos os indivíduos, e a mesma variável de desempenho tem que ser diferente no indivíduo ao longo do tempo. Modelos de painel, né? Os modelos de painel descrevem o comportamento de indivíduos através do tempo e através dos indivíduos. Né? Existem três tipos de modelos. Tem puro, efeito fixo, efeito aleatório. Né? Eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai dar um teste, né? Para a gente verificar, né? Qual o melhor modelo, né? Testar os três modelos para ver o que existe. Pois quando você está fazendo dados em painel, então é importante você saber qual o melhor modelo que mais se adapta com a inversão que você vai rodar. E aí tem os testes diagnósticos que a gente vai rodar para testar isso. E os modelos pool trabalham com coeficiente constante e as mesmas premissas para dados em concession. Então, o modelo pool, por exemplo, estou analisando, por exemplo, apenas um coeficiente, endividamento e desempenho. Ó, tô focando, analisando apenas o endividamento. E aí, eu não vou rodar o modelo efeito fixo, porque é um ano. Se estou rodando um ano, então, o coeficiente é constante, né, no tempo. Então, o endividamento da empresa neste ano é o mesmo, né, se eu não estou olhando para os próximos anos. E este modelo é mais restrito porque é pouco utilizado na literatura. Então, modelo público, né, como se estivesse empilhando tudo, e aí geralmente não é muito utilizado. Temos um modelo de efeitos específicos individuais, por exemplo, a gente assume que tem uma heterogeneidade não observável dentro dos indivíduos capturados. Por exemplo, um fator inobservável da empresa que afeta o seu desempenho. Então, nesse caso, esse efeito específico está dizendo o quê? Vamos pensar, estou dando um modelo só endividamento sobre o desempenho. Aí tem outros fatores que poderiam estar influenciando, né, o desempenho que não estou considerando. Por exemplo, características da firma, né, o setor de atuação da firma poderia estar influenciando. Então, eu estou assumindo, né, que existe uma heterogeneidade que não é observada. Ou seja, eu estou dizendo que somente o endividamento está influenciando. Estou olhando apenas o endividamento, mas tem outros fatores também que poderiam influenciar o desempenho que não estou considerando. Então, é isso que a gente chama de efeitos específicos de cada indivíduo. Pode vir de características da firma em relação à governança, pode vir também, né, de fato, de setor de atuação da firma, que poderia estar influenciando o desempenho. Ou tanto fatores externos, né, sinistros, né, PIB, né. Então, esses fatores específicos são capturados, né, pelo termo geopadrão. Então, a questão principal nesse caso, a gente pergunta se os efeitos específicos e individuais existentes são correlacionados entre os regressores. Então, nesse caso, se forem correlacionados, temos um modelo fixo. Se não forem correlacionados, temos efeitos aleatórios. Mais na frente vocês vão ver isso. No caso de efeito fixo, que é o mais utilizado, por exemplo, quem utiliza dados em painel, você tem dados de várias empresas ao longo do tempo, com certeza você vai utilizar regressão de efeito fixo. Então, utilizamos quando estivermos interessados em analisar o impacto da variável que varia no tempo. Eu falei, né? O impacto da variação ao longo do tempo. Ou seja, estou considerando que o endividamento que estou medindo ao longo do tempo vai influenciar, ou seja, vai impactar o desempenho da empresa. O efeito fixo é considerar uma relação entre a variável dependente e independente dentro de uma entidade. Pessoas, país, né, empresas. Então, estou dizendo que se estou analisando, por exemplo, o PIB dos países, né, ao longo do tempo, então, estou analisando, estou considerando que a variável de interesse é PIB, né, é PIB, mas estou medindo ao longo do tempo. Ou seja, o PIB é fixo, ou seja, é o PIB dos países, né, mas esse PIB é variado
ao longo do tempo. Então, no caso da empresa, a mesma coisa, é um endividamento. Então, estou falando que é um endividamento da empresa, é um endividamento, mas varia ao longo do tempo. Cada entidade tem suas características individuais que não podem ou não influenciar as variáveis independentes. Por exemplo, o sistema político de um país pode influenciar seu volume de negócio, né? Então, cada atividade, seja uma empresa, país, qual que seja, existem características não observáveis, de fato, que podem influenciar, né, a variável de interesse. E aí o efeito fixo elimina quais que características que não variam com o tempo. Assim, podemos analisar o efeito líquido das variáveis dependentes. Então, existem características, né, dentro dos indivíduos que poderiam estar impactando. E aí, com efeito fixo, e aí você vai ter o valor líquido do efeito de cada variável, né? E o termo de erro vai captar todos esses fatores não observáveis, né, que você não está considerando. Porque ninguém faz uma regressão, tipo assim, vou pegar tudo, né? Então, tudo poderia estar influenciando, mas você só especifica, você só define seu objetivo de pesquisa na relação das variáveis independentes de controle, e aí tudo que você não for, né, tudo que você não for analisar, e aí é captado pelo erro padrão. E no modelo de efeito fixo, os coeficientes são iguais para todos os indivíduos, mas seus interceptos são diferentes. Cada indivíduo pode um intercepto diferente. O que é coeficiente? O que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo. Estou analisando o efeito do endividamento sobre o desempenho das empresas brasileiras. E aí, quando eu olho a regressão, né, eu tenho, variável dependente, desempenho, variável independente, né, endividamento. Então, o coeficiente da variável independente, como se fosse igual para todos os indivíduos, né? Vamos ver. Eu encontrei um coeficiente de 25%, ou seja, a cada unidade de endividamento, né, aumenta ou reduz o desempenho em 25%. Eu não vou falar, esse 25% é da Petrobras, é da Vale. Não tem como falar. Então, eu estou considerando que esse efeito, né, esse coeficiente que eu tenho, que eu consegui, estou generalizando para todas as empresas. Estou dizendo, então, para as empresas brasileiras, a cada unidade, a cada R$ 1 de endividamento, então reduz, né, o desempenho em 25%. Então, estou generalizando, né, para todas as empresas. E podem incluir dano também no tempo nos regressores. Por exemplo, você quer saber se o tempo foi significante na variação da variável dependente. Você pode gerar uma dummy e ponto a variável gerar uma dummy. Modelos de efeito fixo, essa aqui é a regressão, né? Você tem a variável dependente, y e t, você tem o beta, né, que é o intercepto, e você vai ter o beta 1, que é o coeficiente, que é o regresso que você vai estimar. A primeira variável é x1, x2, xt, xn variáveis que você vai colocar conforme a literatura indica, e você tem o termo de erro. O termo de erro, né, como falei, é esse que vai captar os fatores não observáveis que você está considerando. Eu coloquei xn, n indivíduos, mas você nunca vai considerar todos os fatores. Sempre vai ter fatores que poderiam estar influenciando que você não está considerando. E aí o termo de erro já faz essa captação. E aí o efeito aleatório, né, então, ou seja, está pressupondo que as variações entre as indivíduos são aleatórias e não correlacionadas com nenhuma variável incluída no modelo, né? Então, se você, por exemplo, tem elementos que sólidas para falar que eu estou considerando todos esses fatores, eu fecho meus olhos e tenho certeza de que, né, o endividamento, o tamanho da firma, né, isso, o investimento influencia o desempenho. Estou fechando meus olhos que nada mais influencia. Então, você está considerando que você acredita que as características únicas que você está considerando no modelo, né, variam no tempo. Então, o modelo efeito aleatório é o mesmo. Por exemplo, vamos pensar, estou analisando a relação entre, no caso, você tem várias variáveis dummies, né, que você está incluindo no modelo. Nesse caso, você está considerando o quê? A variável dummy é a variável dicotômica, ou seja, a 0 ou 1.
Então, você está considerando ou a pessoa é ou não é. Então, se é, vai influenciar. Então, se não influencia, não. Entendeu? E aí, você está considerando, ó, de fato, as características únicas, né? Ou seja, é ou não é. São duas características únicas. Então, é ou não é, eu tenho certeza que esse aqui vai influenciar ou na variável dependente. E aí, uma vantagem do efeito aleatório é que as variáveis que não variam no tempo, como sexo, podem incluir no modelo também. Né? Lembra que o efeito fixo, falei, você vai medir as características do indivíduo ao longo do tempo. Por exemplo, o indivíduo de 2000, o endividamento do indivíduo ao longo do tempo, você está medindo. Mas você pode incluir uma variável, de fato, que não varia no tempo, como o sexo, né? Como falei. O efeito aleatório permite que você faça isso, né? Você colocar variáveis, né, que não variam no tempo, como o setor da empresa é a mesma, né? Então, você pode colocar setor, listagem Ibovespa. Então, se a empresa é no novo mercado, né? Então, você pode incluir no modelo. A agressão do efeito aleatório é isso mesmo, você tem beta, x1, x3, e aí você vai colocando os coeficientes das regressões. Então, beta 1 é o intercepto, né, disponível para cada indivíduo, beta k, né, que é o coeficiente beta das variáveis dependentes, e beta k e t, que é as variáveis independentes do indivíduo e no tempo t, o termo de erro, né? E você tem o coeficiente dos regressores binários, né? Como eu falei, dá para incluir as variáveis binárias no efeito aleatório. E você tem coeficiente para os regressores binários. E você tem o t, que é o tempo, né? Como variável binária, por exemplo, o tempo. Se você tem tempo t-1, por exemplo, então você quer considerar, então, ao longo de todos esses anos, qual que influencia. E aí você consegue colocar uma variável dummy para cada tempo, né? Para influenciar. Então, é uma das vantagens do modelo aleatório. Modelos e estimadores. Então, existem diferentes estimadores para coeficientes de modelo. Então, vamos sempre buscar os modelos que fornecem melhores estimadores e estimadores consistentes e eficientes. Né? Primeiro, né, você seleciona a consistência, vai procurar a consistência desses estimadores e depois a eficiência. Por exemplo, dentro dos consistentes, você seleciona os mais eficientes. Quando o estimador é consistente, então mais observações tendem a fornecer estimativas mais precisas. Então, você sempre vai olhar o modelo que te interessar. Ter melhores estimadores que têm coeficientes mais consistentes, né? E aí, depois de considerar os mais consistentes, e aí você vai ver a eficiência, né? Vamos pensar, você encontrar um coeficiente de 0,0000. Então, não tem consistência, né? Não tem consistência nesse estimador. 0,00, você vai tentar transformar isso em percentual, vai ter um efeito mínimo, tipo assim, um efeito, né, quase nada, né? Então, nesse caso, tem que continuar olhando, procurando, de fato, né, qual estimador, qual coeficiente que é mais consistente. Quando a gente falar de eficiência, então, a gente falar de eficiência, você vai considerar os estimadores com maior variância. Se tratar de melhor estimador, então, a consistente com menor variância. Tem uma tabela que faz essa diferença. Aqui mostra para você, em cada um desses modelos, qual que a gente procura mais. Não esquece, a gente procura, que a gente mais procura é consistência. Por exemplo, se você tiver, no caso de estimadores do efeito Pooled, né, se você rodar a regressão com o efeito Pooled, com uma base de dados que exige efeito Pooled, você pode ter estimadores consistentes. Então, se eu vou rodar regressão Pooled, então vou ter estimadores, né, consistentes. Aleatório, você consegue também, porque aleatório vai considerar, né, você está assumindo que as características individuais de cada indivíduo, né, pode influenciar. Se o efeito fixo, né, para um estimador efeito puro, eu vou ter coeficientes inconsistentes. No caso de efeito fixo, um efeito fixo é o único, se eu tiver dados com o modelo efeito fixo, é o único. Eu vou puro, aleatório, fixo, eu vou ter coeficientes consistentes. E o efeito aleatório, né, igual ao efeito puro, você tem estimados mais consistentes, tanto você, ou dar o efeito aleatório, você tem
ó, no modelo puro e aleatório, você conseguir ter efeitos, né? Você conseguir ter estimadores consistentes tanto nos dois modelos. Qual o melhor modelo para rodar a minha regressão? Então, para saber qual o melhor modelo para rodar essa regressão, o que você tem que fazer? Você faz uns testes diagnósticos. Esses testes, de fato, vai revelar para você, né, qual o melhor para rodar a regressão. Por exemplo, o teste de Grossfagan, né, o Multiplier Lagrange, é um teste que você roda para saber qual o melhor modelo para rodar a regressão. Primeiro, você testa entre o efeito aleatório e puro, qual é melhor. E aí vai falar, então, se você, ó, nesses dados que você tem, nessa base de dados que você tem, então o melhor é puro. Ó, o melhor é aleatório. Então você vai rodar o teste vai falar para você qual é. E aí, se o teste for significativo, né, você utilizar o efeito aleatório em vez do efeito puro. Mas ainda precisa decidir entre o efeito aleatório e o efeito fixo, né? Tem que fazer, ó, efeito puro e aleatório. Qual é melhor? Esse aqui. Efeito fixo e puro. Qual é o melhor? Ele vai falar, ó, nesse caso, é isso. Então, o efeito fixo e aleatório, entendeu? Que vai falar para você qual é o melhor modelo. Na prática, a gente vai ver como isso funciona, né? Como isso funciona na prática. E o teste de Osman, né? O teste de Osman, que é o teste final, né? Que vai permitir que você saiba entre o efeito aleatório, o efeito puro, qual o melhor para rodar a regressão. E aí, se o teste for significativo, você já sabe. Então, vai ser um efeito fixo. Quando você roda a regressão, tem que colocar o efeito fixo, o FE, que vocês vão ver quando for rodar a regressão, que é o efeito fixo. Se o teste falar para você, é o efeito aleatório, então, na regressão tem que colocar o LE, ou seja, Random Effect, que é o efeito aleatório. Tem uma introdução sobre Stata, mas eu vou só falar essa introdução, mas o restante a gente vai mão na massa. Beleza? Então, Stata, o que é Stata? Stata é uma ferramenta estatística igual todos os milhares de ferramentas que a gente tem, né? Igual R, né? Igual SPSS, igual Excel. Então, é uma ferramenta estatística. É amplamente utilizado em finanças, contabilidade e economia. Psicologia utiliza também, né? Outras áreas utilizam também. Vai depender, né, do estudo que você quiser. Tem gente que gostam de fazer equações estruturadas, você consegue fazer no Stata. Até redes neurais dá para fazer no Stata. A vantagem do Stata é mais simples, né, muito simples de aprender, né? Se a gente comparar com SAS, o R, é muito mais simples. Stata, você só precisa de um comando. Hoje em dia, com o ChatGPT, antigamente, quando eu não tinha ChatGPT, tipo assim, tem alguns testes que eu preciso rodar, não sei o comando. Aí que eu vou lá, vou pesquisar no Stata List, né? Eles têm várias páginas, fóruns, né, de discussão lá. Você vai lá, você coloca a pergunta, aí alguém fala para você, nesse caso, você pode utilizar esse comando. Mas hoje em dia, eu preciso rodar uma regressão, fala, ô, Stata, vamos fazer, qual o comando para rodar o teste? Aí vai falar para você, nesse caso é isso. E já dá o comando bonitinho para você. Fechou. É só copiar, colocar no file e rodar. ChatGPT vem tornar o Stata mais fácil ainda. A Érica perguntou, né? Ela já teve contato com o Jamov, né? E o SPSS, o Stata. Ela perguntou qual que oferecer, né, maior consistência ou que é melhor, né? Oferecer maior robustez quando se tratar de análise de dados. Então, cada um desses softwares, né, dessas ferramentas, tem suas características, né? Por exemplo, Stata, você pode utilizar grandes volumes de dados e todas as ferramentas que você pode utilizar, tanto qualquer coisa, tem tudo lá. Eu acho que Stata é muito mais robusto, é muito mais fácil de rodar, né, do que os outros. Porque Stata, você importar a base de dados no Stata. O restante, a usabilidade. Para quem gosta muito de Excel, SPSS, né, é bom. Eu aprendi SPSS somente nos 2 primeiros meses do curso de mestrado. Quando eu entrei, todo mundo utiliza SPSS. Falei, nossa, então fui utilizando, né, mas depois que eu aprendi o Stata, já desinstalei SPSS no meu computador, não usei mais. Eu acho o Stata mais robusto, porque dá a possibilidade de você
analisar um grande volume de dados, tem análises muito mais complexos que você não consegue fazer no SPSS, né? Enquanto no Stata é fácil de fazer. Por exemplo, os testes paramétricos. Para fazer um teste paramétricos simples, estatística descritiva no SPSS, né, tem que importar os dados, depois vai tentar procurar onde que está, né? No Stata tem a opção, se você gostar de pesquisar, vai pesquisar, tem a opção de você vai lá procurar. Mas só um comando já te dá a estatística descritiva. Só um comando. Sem precisar procurar, vai selecionar a variável, faz isso, vai definir grau de confiança, intervalo de confiança, sem precisar disso. Só um comando vai te dar tudo, independentemente do tamanho da sua base de dados. Então, Stata, como falei, é utilizado tanto na nossa área, tanto nas áreas de marketing, né, ciências sociais, medicina, farmacologia. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer um. E gerenciamento robusto de grandes bases de dados, que eu acabei de falar, é mais fácil e rápido, seguro do que o Excel. Então, você pode ter bilhões de registros, né, de como Stata. É mão a massa agora, todo mundo já recebeu, já baixou a base de dados, né, e o do File, né, que eu mandei para vocês por e-mail. Acho que todo mundo já recebeu. Bom, primeiro, eu vou abrir a base, né, mas eu vou mostrar para vocês, né, o Stata. Eu vou apresentar para vocês Stata, os comandos básicos, né, as funcionalidades básicas do Stata. Então, aqui, bom, pessoal, aqui é o Stata. Quando você abrir o Stata, vai aparecer aqui, ó. Tudo que você executar de comando vai aparecer aqui. Ou seja, a saída de todo o comando vai aparecer aqui. Você quer rodar uma estatística descritiva, você rodando a estatística descritiva, e aí vai aparecer aqui, o resultado vai aparecer aqui. Você gerar um gráfico, o gráfico não vai aparecer aqui, vai gerar uma tela, né, uma tela com o gráfico bem bonitinho. Aqui, para quem gostar de menus, né, quem do SPSS gostar de menu, aí os menus estão aqui, os menus do Stata. No File, aqui você consegue clicar aqui para abrir uma base de dados ou abrir um arquivo Stata que você já tem. Por exemplo, você tem um do File, você quer abrir o do File. Aí você clicar aqui em Open, e vai abrir para você, né, uma janela do seu computador, né, para poder, abrir o arquivo que você quiser abrir. É só clicar no arquivo, OK, e você vai abrir. Open Data Subset é se você tiver alguns dados que já estão salvos em algum lugar, né? Por exemplo, tem alguns dados no Stata, por exemplo, que estão lá na internet. Eu tenho o endereço, né, do dado. Só clicar aqui, o link, ele vai trazer os dados para vocês. Tem muita gente que tem base de dados, disponibilizar para quem quiser acessar. É só clicar aqui e automaticamente e vai abrir e vai trazer a base de dados para você. Aqui, View é para você visualizar, né? Visualizar qualquer dados, né? Ou qualquer informação que tem na internet. Por exemplo, alguém gerou um gráfico, esse gráfico é do Stata. E aí você só colocar o link, você consegue importar para você. O do que vai permitir que você abrir um arquivo do File. Por exemplo, se você não abriu do File, você abre o Stata, você quer abrir o do File, então você clica aqui, aqui é um do File. Então você clica, você vai ver aqui, ó, do File. Então você clica, né, para abrir o do File. O do File é o quê? O do File, quando chegar, eu vou mostrar para vocês, nada mais, é tipo, como se fosse um caderno onde você guarda seus comandos, né? Você guarda esses comandos. Você faz o comando, você já guarda lá. E aí, quando você voltar, é só executar no do File e vai para lá. Aqui, para você procurar arquivos que já registrados no nome, Change Working Directory é o quê? Por exemplo, como funciona? Eu tenho um do File em uma pasta. Eu vou lá e eu abro o Stata numa pasta. Quando eu abrir, vai abrir para mim. Tudo que eu fizer nessa pasta vai para lá. Por exemplo, eu quero gerar uma tabela de estatística descritiva, os resultados. Tudo vai para lá. Eu quero gerar alguma coisa. Tudo que você for gerar vai para a pasta que você abriu o documento. Vamos pensar aqui, eu abri o arquivo Stata, esse arquivo que eu mandei para você,
Mas só que o estudo que você está fazendo está numa pasta específica. Então, você não quer toda a tabela que você gera, os resultados que você gera, vai para a pasta do Stata. Você quer que mandar tudo para a pasta que você está analisando, que você está, né, tem a sua base, tem tudo. Então, você clicar aqui para mudar o diretório do Stata, né? Você clica, vai abrir a pasta, você vai procurar a pasta, selecionar a pasta e depois só clicar e vai mandar tudo para lá. Então, é só mudar o diretório do Stata para aquela pasta. Por exemplo, a pasta que eu estou trabalhando para você está em documentos, aí mini curso, aí você só clicar a pasta, dá OK. E automaticamente, esse aqui é o endereço da pasta. Então, tudo que eu for gerar vai para lá. Logo, é para você, né, se você quer entrar, é para a versão paga. É para a versão paga. Se você quer logar, você quer ter uma conta exclusiva, alguma coisa assim, você pode utilizar essa versão. O import é para você importar o arquivo que você está trabalhando. Por exemplo, a minha base está em Excel. Então, você pode importar dados do Excel, você pode importar dados do CSV, você pode trazer dados do SAS. Então, você pode. Então, e aqui você tem vários tipos de dados que Stata suporta, né? Tem Federal Reserve Economic Data, e aí, se você quiser importar os dados deles, tem alguns dados que são criptografados, então você só clicar aqui e aí vai importar. Então, você escolhe qual tipo de arquivo que você está trabalhando. Export é para exportar a base de dados. Ah, eu fiz uma regressão, tá tudo bem. Eu quero exportar os meus resultados, né? Eu quero exportar a minha base com os resultados. E aí você vai lá, você exportar no arquivo que você deseja. Print é para você imprimir, por exemplo, eu odeio os comandos aqui, mas só que eu quero imprimir, né, os meus resultados. E aí você vai lá e imprime. Aqui são os arquivos recentes, tudo que você trabalhou, né, as últimas coisas que você trabalha sempre vai ficar aqui. E aqui é para sair no status, que não é nosso caso. O edit é para você, né, são algumas ferramentas, por exemplo, se você quiser fazer uma cópia, copiar uma tabela, você quer copiar a tabela em HTML, você quer copiar a tabela como imagem, se você quer colar alguma coisa, então você pode utilizar essas funcionalidades. O data é uma ferramenta, uma das funcionalidades que vai te ajudar a entender os dados, né? Aqui você vai data describe data, você tem vários se você clicar vai gerar um comando para você de fato, né, fazer um diagnóstico da sua base de dados, da configuração da sua base. Data Editor, né, que é o Data Editor, ou o DTA, como a gente costuma falar, é essa configuração, essa página do data que está aqui. Esse aqui que está aparecendo, a gente chama de DTA. Que se você salva alguma coisa, você vai lá, vai estar salvo como arquivo.dta. Aqui para criar nova variável, né? Como falei para vocês, todos isso aqui são funcionalidades que vocês podem explorar, né, depois. Né? Quem tiver, né, o software, vocês podem explorar todo tipo de teste que você possa imaginar existe no Stata. Você pode criar interação, tem alguém que pergunta sobre interação, você pode clicar aqui, criar interação, se você não tiver o comando. Você pode rodar diferentes tipos de regressão, né? Então, testes paramétricos ou paramétricos estão todos aqui. Aqui, esse drop aqui, né? Então, é ferramenta do menu, como eu falei, né? É um comando. Para dropar uma variável que não vou utilizar, eu quero apagar, né? E aí você pode clicar aqui, né, para apagar. Mas só um comando faz isso para você. Isso aqui para gerenciar variáveis, utilidades, né, dos dados. Por exemplo, você vai ver as características do dado, se você quer enumerar os dados, você quer dar alguma coisa, então, você quer mudar a ordem da variável, tem uma variável que está numa forma, quero mudar a ordem das variáveis, eu quero comparar duas variáveis, né, fazer teste de comparação. Então, tem tudo aqui, ó.
Você pode combinar várias bases de dados, né? Você tem matriz, se você quiser fazer, né, análise de matriz, está aqui. Então, tudo isso aqui são ferramentas que vocês podem explorar, né? Como o objetivo hoje é rodar dados em painel, né? Vocês já sabem como rodar. Então, não vou mostrar para vocês. Eu teria que clicar em cada um para falar. Esse aqui para explicar para vocês. Mas o software está com vocês, né? Quando tiver tempo, é só sentar e quiser, né, conhecer mais. Aí, na parte de graphics, aqui você tem as opções para gerar qualquer tipo de gráfico que você quiser. Gráfico de barra, você tem histograma, boxplot, então todo tipo de gráfico que você quer gerar com aqui. Você quer gerar os gráficos de distribuição, estão aqui. Então, todo tipo de, ó, você quer gerar graphic walk, tá aqui, ó. Você está fazendo análise walk, tá aqui, ó. Você quer gerar um gráfico multivariado, de análise multivariado, você tem todas as opções aqui. Statistic, né? Você tem todos os, como eu falei, todos os testes que você possa imaginar. Existe no SPSS, no Excel, tem tudo aqui, né? Tem, ó, você quer gerar estatística descritiva, tem tudo aqui. Frequência, né? Você quer fazer testes de hipótese, testes paramétricos, não paramétricos, distribuição normal, então estão tudo aqui. Você quer olhar a regressão? Então tem todos os tipos de regressão que você possa imaginar, né? Eles estão aqui, ó, regressão, você quer diagnosticar a regressão, tá aqui, quer gerar a nova, tem teste de a nova. Então, esses menus aqui são todos testes paramétricos, testes que você possa imaginar que existem. Se você vai ver, cada um que você clicar vai gerar, né? Ah, te falei que era completo. Ó, eu tenho uma análise binária. Ó, você tem todos os tipos de regressão logística, probit, né? Regressão condicional. Você tem tudo aqui, ó. Ó, regressão dados em painel. Você tem tudo aqui. Né? Cada um que você clica vai, ó, regressão multimonial, quando a variável é dependente, é mais de duas categorias. Regressão multinível, que eu venho utilizando esses últimos dias, tem tudo aqui. Então, todos os testes que vocês possam imaginar, você clicar aqui, tem mais. Vai clicando, vai aparecer mais. Então, tem tudo aqui. Bom, dito isso, como eu falei, né, em casa vocês brincam um pouquinho para se acostumar. Aqui é para salvar. Se você clicar aqui, você vai salvar tudo que você for gerar aqui, os comandos, as saídas dos testes vão sair aqui. Aqui é para visualizar, aqui para fazer assim, se você quer logar, aqui se você quer ver algum tipo de gráfico, né, de frente, dá para ver. Aqui é o data, é o do file. Se você clicar aqui, vai abrir o do file, né? Aqui você, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, você clicar aqui, abrir o do file, né? Aqui você vai colocar no comando. Depois eu vou mostrar para vocês como é feito no do file. Aqui é para imprimir, para procurar alguma coisa. E aqui, Data Editor, da mesma maneira, você quer ver a sua base de dados, né, como se fosse Excel, só clicar aqui, vai aparecer. Aqui é para você importar alguma base de dados na internet, né, como eu falei, dá para procurar aqui, né, mas aqui também dá para pesquisar. Aqui é para você manipular suas variáveis, né? Se você quer, né, eu quero calcular uma variável, eu quero fazer interação, qualquer coisa, você pode clicar aqui, as opções vão aparecer. Bom, vamos para o Data Editor. Data Editor, deixa eu abrir o vazio. Então, o Data Editor, aqui você coloca todos os comandos, né? Todos os comandos, qualquer coisa que você fizer no Stata, você coloca aqui para gerar. O Data Editor, o do File, desculpa, o do File, você pode digitar os comandos, tudo que você digitar vai aparecer aqui. Mas tem uma diferença. A diferença é que tem informações,
Tipo, eu gosto de fazer isso. Eu vou consumir o do file, eu vou colocando as explicações. Ah, vou gerar esse teste. Eu tenho que colocar a explicação. Ah, isso aqui é um teste paramétricos entre tal variável e tal variável. Então, você quer colocar algumas informações, mas que não são comandos, né? E aí tem uma forma de você colocar para o Stata não reconhecer como comando, para não dar erro. Só colocar um asterisco na frente. Ó, você colocar o asterisco, já fica verde. E aí você pode digitar tudo que você for escrever, vai ficar verde. Ó, é? Eu vou vermelho. O seu? Colocou a estrela? O asterisco? Vou verificar lá para ele. É estranho. A menos que seja alguma coisa na configuração. Ficou verde em todos? Ficou verde de vocês? Ficou verde? No do file. Aí você tem que colocar, vocês colocam asteriscos e você vai escrevendo. Do file, ó. Vou voltar no do file, vou voltar. Para vocês até. Você abriu do file. Você abriu do file aqui, ó. Aqui, olha aqui na tela. Você abriu do file aqui, ó. O caderno com aquele lapisinho. Você clica, e aí vai abrir o do file. E aí vai escrever só um asterisco. Você coloca um asterisco e aí você vai escrevendo. E aí você vai gerando, ó. Nesse caso, são coisas que não é comando. É uma explicação, é uma observação. O do Fai que eu vou compartilhar, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês um do Fai. E aí, quando você gerar um comando no Stata, o comando vai ficar azul. Por exemplo, tem um comando gênero para gerar uma nova variável. Ó, ficou azul. Então, se é azul, então o Stata já está reconhecendo um comando. O comando é azul. Azul, fica azul. E aí, se eu coloco uma estrela na frente, e aí não vai reconhecer. Vai como se fosse texto. Vai ser texto. Beleza. Agora a gente vai para a prática. Vamos fazer o primeiro passo. O primeiro passo é importar a base de dados, o Stata. Mas você tem que fazer um limpa nessa base primeiro. Sim, sim. Eu estou acelerado. Estamos na fase de importar a base de dados para o Stata. Para importar a base de dados para o Stata, primeiro você tem que fazer uma certa limpeza. Por quê? Porque Stata, a separação entre entre as casas decimais tem que estar em ponto, né? Tem que, em vez de vírgula, tem que ser ponto. É por isso que tem que ir lá na configuração do Excel, né, para fazer a configuração de transformar, utilizar o ponto, né, para diferenciar as casas decimais. Senão, quando você importar as bases do Stata, a Stata vai falar, eu não reconheço, vai ficar tudo vermelho. Então, se ficar vermelho, o Stata não reconhece. Então, se você tiver a base que eu mandei para você, se tá, né, se as casas decimais estão sendo separadas por uma vírgula, então tem que fazer isso na configuração. Primeiro, você faz uma limpeza na base, porque se você importar a base assim para o Stata vai ficar bugado, não vai saber, ó. Você vai ter look, leak, descendo, tipo assim, tem um monte de texto. E aí, primeiro, você tem que reduzir o nome das variáveis, né? Reduzir os nomes apenas com o que importa. Porque as características da variável não é importante para você. O que é mais importante é o nome da variável. Se tiver alguma coluna não importante que você não vai utilizar, pode excluir já no Excel, né? Por exemplo, esse aqui é o número, né? Esse aqui que é o número das empresas, tipo assim, a numeração, eu não preciso, aí eu excluo. Ó, eu tenho aqui, ó, class, você tem ativo cancelado. Eu vou reduzir esse aqui, eu vou juntar os dois. Tem que eliminar o espaço entre os, porque quando você importar para o Stata, vai colocar um tio, né? Então tem que eliminar qualquer espaço entre duas palavras. Por exemplo, PySet. Aí eu vou excluir o espaço. Então ficou PySet. Tipo de ativo, a mesma coisa. Eu elimino o espaço. Ó, bolsa e fonte. Bolsa e fonte. Você elimina.
Setor economática. Aí você elimina o espaço. Não deixa nenhum texto. Se tiver um texto a mais, quando você importa para o Stata, vai ficar o Stata não vai conhecer. Agora, e as minhas variáveis? Ó, essa limpeza você não consegue fazer, pois você tem que preparar a base no Excel antes de importar para o Stata. Vou fazer um teste para você. Tem várias formas que você pode importar dados para o Stata. Nossa, esse negócio. Tem várias formas que você pode importar dados para o Stata. Você pode copiar todos os dados, você vai lá no Data Editor, você cola. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para você. Vou fazer um teste com você. Ó, eu vou aqui, eu seleciono toda a minha base de dados, eu copio, né? E aí vou lá no Stata, né? Eu vou lá no Stata, eu abro o Data Editor. Data Editor é aqui, ó, para visualizar a base de dados. Eu abro o Data Editor. Você faz Ctrl C lá no Excel, e aí você vem no Data Editor, e aí você faz Ctrl V. Primeiro, eu faço minha limpeza, eu importo minha base de dados direto do Excel. Já gerar Aí na separação da base de dados, se a separação entre as bases principais e a separação entre lugares. não é importante. Só decimais, só as casas decimais. Porque, ó, vou dar um exemplo para você. Se eu venho no Excel aqui, ó, se eu clico aqui, não vai aparecer a separação aqui. Então, separação é só o Excel que está separando, mas quando você importar para o Stata, vai considerar somente as casas decimais. Não vai aparecer. Duas vezes. Não, só o ponto para separar as casas decimais só. Separação de milhares não é importante, tá? Ó, eu vou fazer um teste para quem está de casa, que fez essa pergunta. Ó, faço Ctrl C, e aí eu venho no Data Editor. Venho aqui no Data Editor, eu faço Ctrl V. Ó, olha quem falou para mim. Falou, ó, a primeira coluna, a primeira linha, né, tem alguns valores que pode não ser, que pode ser utilizado como nome válido. Então, eu posso utilizar, vou falar, ó, vou considerar a primeira linha como nome da variável. Olha o que vai acontecer. Quando eu vou clicar aqui, e vai, ó, não vai aparecer nada. Mesmo depois de falar para ele que considera a primeira linha como o nome da variável. É quando eu importo, não reconheceu, ó, tá tudo aqui, ó. Ó, olha as variáveis estão aqui, ó. Então, quando eu falo para considerar para mim, ele não traz os dados. Vamos continuar na limpeza da base de dados. Para fazer a limpeza da base de dados, você elimina o espaço entre os nomes, e aí você pode encurtar o nome da variável. Por exemplo, lucro líquido. O que me interessa? Apenas a variável e o ano. Então, eu vou lá, eu apago tudo, ó. Lucro líquido 2010. Peraí. 2010. Ó, lucro líquido 2010. E aí, ó, tem um monte de texto atrás que não me interessa. E aí, eu apago tudo. E aí, eu vou pegando aqui, aí eu vou puxar até lucro líquido 2023. Aí você faz o mesmo procedimento para todas as variáveis. Por exemplo, ativo total. Ativo total, você retirar o espaço. Ativo total, 2010. E aí você apagar tudo que tiver de palavras, que tiver lá. Por isso é importante fazer a limpeza. Aí você vai puxando. Patrimônio líquido. Aí você tirar o espaço. Aí, ó, 2010. Você limpa. Depois, você pegar na ponta, vai puxando. Valor de mercado. Posso chamar isso de Valmer. Valmer 2010. Aí você apaga tudo.
2023. Dívida total bruta. Eu vou colocar dívida total, 2010. Aí você apaga tudo. E aí tem uma coisa que eu vou mostrar para você depois de fazer essa parte. É, principalmente para quem utiliza economática, sempre vai encontrar esse tipo de traços. Então, se você importar a base de dados para o Stata, peraí, 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 só um minutinho. Eu acho que puxei demais. Se você importar a base de dados para o Stata, e aí o Stata vai conhecer toda a base de dados, tipo assim, toda a base vai ficar vermelho. Então, não vai conhecer a sua base, né? É por isso que tem que eliminar qualquer traço, qualquer vírgula. Tem uma coisa que eu costumo fazer, eu vou lá no final das colunas, né? Do último coluna que tá, a primeira coluna que tá em branco, até o final, eu apago. E aí eu vou na última linha, eu faço a mesma coisa. Da última linha para baixo, eu vou apagar. Porque se tiver, quando você importar a base de dados, se tiver qualquer coisa, quando fala qualquer coisa, um traço, uma letra, qualquer coisa, quando você importar a base de dados, a coluna vai ficar vermelha. Então, o Stata não vai reconhecer. E aí você, da última coluna para frente, aí você apaga. E aí, da última linha para baixo, você apaga tudo. E aí você elimina né, qualquer risco de alguma informação, alguma letra, alguma coisa, né, dar problema no Stata. Você vai na última, para baixo, e aí você exclui. Ó, você selecionar a última linha, eu faço o Ctrl Shift, a seta para baixo, para selecionar tudo, e aí eu faço clique direito e excluo. Aí eu vou excluir. Aí se tiver qualquer ponto, qualquer vírgula, só para eliminar. Porque se tiver, quando você importa para o Stata vai falar para você, ó, essa base tá estranha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir, localizar. Eu vou excluir os traços. Tem que eliminar o traço que coincide com a coluna inteira. Com a célula inteira, ó. Traços coincide conteúdo da célula inteira. Ó, você vai localizar e substituir. E aí você colocar Isso. localizar traço, deixar vazio, aí você vai selecionar aqui, coincidir conteúdo da célula inteira. Então, Tá. Aí ele não pega o que tá negativo. negativo não vai pegar. Aí vai pegar apenas. Ó, vamos um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho menos 187. Isso. Eu vou substituir tudo. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí tá aqui, ó. Menos todos os valores negativos contínuos. Peguei, olhando. Beleza? Beleza. Bom, limpeza da base está completa. Importar é simples, ó. Para importar, importar aqui. Para importar dados, você vai import Excel. Pode fechar ela, né? Para importar. Tem que salvar. Tem que salvar. Depois de limpar a base, tem que salvar a base. E aí, você vai, ó, para quem não viu ainda, você vem aqui, File, Import, a base está em Excel, então você colocar Excel. E aí você vai em Browse. E aí você vai localizar a base de dados. Está aqui, ó, base teste. No meu tá meu nome, base teste. É só clicar e abrir. E aí, depois de abrir, aí o que você vai falar? Ó, tem essa opção. Vocês estão percebendo? Aqui tá A, B, C, D, E, F, lá em cima. Então, esse A, B, C, D, E, F é o nome da primeira linha, né? Então, nesse caso, o que eu faço? Eu vou falar para o Stata para considerar a primeira linha como um nome, como se fosse o nome da empresa. Entendeu? Você clicar aqui. Import, né? Import festival as variable names. E aí, ó, você importar, você só seleciona aqui, selecionar a primeira linha, considerar a primeira linha como o nome como se fosse o nome da variável.
E aí você dá OK. E a base já está aqui. A base já está aqui. Essa aqui é o endereço da base. Por que eu falei endereço? Essa importação que você faz, quando você quiser estudar novamente, você vai utilizar a base de novo, você não precisa voltar para importar para fazer isso. Esse endereço você vai colocar no DoFi. É só clicar, executar o comando e aí vai puxar a base de dados. Não vai ter que voltar para importar, fazer tudo esse procedimento. É só executar o comando, vai trazer a base de dados. Abrindo aqui, você já, no Data Editor, você já viu a base de dados. Essa parte não se preocupe, porque como são variáveis mesmo, são variáveis, a gente tem que transformar isso em variável string. Eu vou estar mostrando para você. Para fazer um diagnóstico, para ver se está tudo OK, é só clicar aqui, ó. Se está tudo preto, tá ótimo. O nome das variáveis. Todos os números estão pretos, ó. Não tem nenhuma coluna vermelha. Se tiver alguma coluna vermelha, não adianta. Tem que voltar para essa coluna. Isso você não mudou. Você ficar reclamando. Texto vai ficar vermelho, porque depois a gente vai transformar isso em string. Você faz aquele comando. Em code. Então, o que mais interessa é se está preto. E se aqui está preto, tá ótimo. Os números estão pretos, então você conseguiu importar a base de dados com eficiência. Tá tranquilo. Eu mandei o DoFi para vocês, né, em casa. E aí o DoFi, no DoFi a gente vai seguir o passo a passo do DoFi, né, até ficar bom para vocês, né, em casa praticarem, né, e exercitando. Eu importei a base de dados, a gente parou importando a base de dados. Esse DoFi que eu mandei para vocês é padrão, é um DoFi padrão para rodar dados em painel, né? Já tem os comandos, todos os comandos estão lá, tem alguns testes já estão aqui para gerar um gráfico, tá aqui. Então tá tudo bem bonitinho. Aí vocês que forem fazer a pesquisa, dá para aplicar, né, apenas, né, seguir a lógica. Os testes para rodar dados em painel, tudo OK. E a gente vai seguir o passo a passo para a gente finalizar. Como eu falei, né? Eu gosto de colocar no DoFi, né? Porque tem artigos que você vai mandar para a revista, depois fala para você para disponibilizar, né, o material, a base de dados do DoFi. Então você tem que mandar um DoFi já com as informações bem detalhadas, a pessoa sabe esse teste é o quê, né? Esse resultado é o quê, qual hipótese. Então você colocar as informações. Por exemplo, eu coloquei, né, os nomes aqui, ó. A gente investigou os impactos da dívida no desempenho das empresas brasileiras não financeiras. Primeiro, importando os dados para o Stata. Os dados já estão no Stata. Mas só que, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, tipo assim, começar do zero e importar os dados. Como a gente já tem os dados, depois de importar os dados, vocês vão ver tem um link aqui, não vai ter um link, é um endereço aqui. Esse comando aqui, ó, essa saída, import Excel até first row, é o endereço da base de dados. Esse endereço, qualquer dia que você quiser voltar, né, para rodar a base de novo, não precisar voltar lá, abrir o Stata, depois importar, faz tudo aquele procedimento. É só vai lá no DoFi, executar o comando de importar, e vai trazer a base de dados para você. Então, você precisa apenas, a primeira vez que você fez isso, você copia esse endereço, beleza? Vocês copiam esse endereço, ó. O endereço, você copia o endereço, faz clique, você pode fazer com você. Você vem lá você vem no DoFi, e aí você coloca o endereço aqui, ó, nessa linha, ó, só nessa linha. Você faz Ctrl+V. Aí todo o endereço está aqui. O endereço da base de dados está aqui. Ó, clear é para apagar, né? Então, vou apagar todos os dados que eu já importei. Set more off é toda vez que você vai voltar para considerar, né, a mesma lógica e o endereço que você vai importar. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, primeiro o que eu fiz? Eu copiei o endereço e aí eu venho aqui no lugar que está escrito import, eu coloquei. E aí, se você selecionar essas três linhas, para executar o comando do Stata no DoFi, você vem aqui, ó, naquele que está aqui, Execute Selection. Ó, você clicar aqui e aí você executa.
E aí, o que está acontecendo? Quando eu copiei o endereço, aparece um negócio aqui, ó. Aparece esse traço aqui, ó. Esse traço que aparece, ele cortou a fórmula, ele cortou o comando. É por isso que ele falou para mim que ele não reconhece. Eu vou executar novamente. E aí, prontinho, já importou. Ó, só para ver, ó, eu copiei o endereço, eu voltei para o do file e eu coloquei endereço apenas nessa linha. Substitui aqui, ó. Você substitui. E aí, vocês vão ver, ó, por causa do espaço, né, a linha não ficou inteira, e aí tem um sinal de maior aqui, ó. O que a gente faz, você apaga, né? Se não, quando você executar, vai falar para você que eu não encontrei. Vou fazer o teste novamente, porque eu acredito que vocês vão encontrar isso várias vezes. Ó, eu copiei, aí você vem aqui, eu colei. Vocês estão percebendo? Tá ficando preto? Porque tem esse sinal aqui que está cortando, né? Que cortou o comando. E aí você apagando, e aí ficou bonitinho. Selecionar os três novamente, você executa, prontinho. Pode executar, vai ficar vermelho. Olha aqui, ó. Não é isso aqui, ó? Aqui, ó, vai ficar vermelho. Porque é o endereço, tá reconhecendo, tá? Tá lá em, sei lá, vai aparecer do outro lado do pai. Isso. Prontinho. E aí, depois de reportar a base de dados, você vem no Data Editor para conferir se os dados estão ok, como eu falei, ó. Nessa parte do nome da variável, não se preocupe, tem um comando que você vai fazer, né, para Stata reconhecer, né, essa variável como strings. O que mais te interessa é saber se os dados aqui ficou tudo preto, se Stata está reconhecendo tudo. E aí, se você vai passando, vai passando, vai passando, se tiver alguma que é vermelho, vai ter que voltar no Excel, procurar onde que está esse negócio estranho, talvez seja uma letra, um traço, alguma coisa, para excluir, salvar, depois você importar. Então, tá tudo preto, então dá para continuar. O próximo passo, né, do file, dados em painel, é transformar essas variáveis que estão ficando em vermelho, né, para tratar e conhecer como variáveis strings. E um comando que permite fazer isso é o encodes, né? O encodes está aqui, ó. Por exemplo, o primeiro que é nome, que é o nome da empresa, ó, eu quero pedir para o Stata, ó, gera a partir dessa variável que está registrado no nome, gerar uma nova variável no nome de empresa, né? O encode, nome, generate, ó, você colocar vírgula, generate e o nome da nova variável. É só selecionar e executar. E aí, quando você voltar no Data Editor, o que ele vai fazer? A variável vai estar aqui, mas só que se você for no final, ele já transforma para você no variável strings. Então, o Stata já está reconhecendo. Beleza? Então, já está reconhecendo. Depois de empresa, que variável que me interessa nessas variáveis strings? Setor, né? O setor. Então, tá aqui, ó, setor economática. Então, eu vou fazer o mesmo. Vou transformar a variável setor, né, em variável strings. Então, vou usar a mesma coisa. Ó, não esquece que o nome tem que ser diferente, né, da nova variável tem que ser diferente, tá? E aí, copiar. Você vai gerar uma nova variável no nome de setor. Setor. Executando, prontinho. E aí você volta para o Data Editor para ver se gerou, né? Tá aqui, vai continuar aqui. E aí no final, você vai ver que tá aqui. Já gerou uma nova variável. Então, o Stata está reconhecendo essa variável como strings. Até aqui tá ok. Tem dúvida? Dúvida? Tá ok? Beleza. E aí, o que que acontece aqui, ó? Eu já transformei, já pedi para o Stata para transformar em strings, só que todas aquelas variáveis que estão sobrando, eu não preciso dessas variáveis.
que eu vou fazer? Eu vou dropar, eu vou apagar. Então, eu vou pedir para a Stata apagar. E aí, eu posso, se você faz 2 cliques aqui, vai aparecer aqui. Em vez de pegar um por um, eu posso fazer 2 cliques, né? Ó, depois você só selecionar aqui tudo, você vai para o do file, você utilizar esse comando, o nome de drop o nome da variável que você quer apagar. E aí você pegar o nome lá do jeito que tá, tem que estar igual. E aí você traz aqui, você vai no drop. E aí você vai colocar drop. Como não vai apagar tudo de uma só vez, você tem que dropar um por um aqui, ó. Você vai colocar drop. E aí o comando drop tem que ficar azul para ativar. Tudo que você não for usar, né, tudo que está que o Stata não está reconhecendo, e aí você pode dropar. Ó, drop, nome da variável. Drop, nome da variável. E aí depois é só selecionar tudo e executar, e Stata já apagou tudo. E aí se você voltar no DTA, né, no Data Editor, você não vai ver. Ó, desapareceu. Beleza? Agora, eu tenho a minha base de dados, que é o nome da empresa, e o setor, né? E todas as variáveis. Você clicou 2 vezes nela, aqui não vai. Não, você pode copiar um por um, ou você pode vir, ó, se você vir aqui, ó, no nome da variável, você clicar 2 vezes, vai aparecer aqui, entendeu? Vai aparecer aqui, aí você só selecionar, você copiar, Ela não apareceu. bate o comando, tá aparecendo? Tá, parte comando tá. Era só ela, essa lateralzinha que não estava, tendo que abrir. Lateral não tá aparecendo? É, Se a lateral não tá aparecendo, vocês vão aqui no Windows, né? No Windows, e aí você vai aparecer, o Windows, clicar variables, aham. e vai aparecer, ó, selecionar. Ah, beleza. Apareceu? Ó, pessoal, quem está em casa, se não está aparecendo o nome da variável aqui, né? Se não está aparecendo o nome da variável aqui, você vem aqui no Windows e clica variável, vai aparecer o nome da variável. A mesma coisa. Se não aparecer aqui, não está aparecendo o histórico dos comandos, aí você vem no Windows, e aí vem no Story, né? E aí você executa. Beleza? Prontinho. Aí, segundo passo, a gente já dropou tudo. Agora, a gente vai pedir para o Stata, né, para transformar a minha base de dados, né, em o long, ou seja, vocês estão percebendo como está aparecendo? A minha base está aqui. Eu tenho lucro líquido 2010, 2011, 2012, né? Então está no formato wide, né? Está no formato wide. Ó, ativo total. 2000, então tá, você tem o nome da variável e o ano. Então, eu vou pedir para o Stata para transformar essa base de dados no formato long, né? Então, tá no formato wide, eu quero transformar ele no formato long, para poder, né, falar para o Stata que a base está em painel. Senão, quando eu executo o comando xt7, para avisar a Stata que a base está em painel, e não vai reconhecer. E aí, o que você faz? Você utilizar esse comando reshape, né? O reshape long, aqui você vai colocar o nome de todas as variáveis, você vai colocar i, empresa, e a próxima variável, que está, né, em string, setor, e j, ano. Então, vai transformar a base, vai ter uma linha só ano, vai ter uma linha para cada variável. Vocês vão ver a mágica. E aí, para fazer isso, você tem que, como o nome tem que ser igual, né, o que eu vou fazer? Hã? Então, eu vou fazer tudo. Não, você vai pegar só uma, porque vai pegar só o nome de uma variável. Tá. Eu faço duplo clique aqui, ó, lucro líquido, beleza. Depois, na próxima variável, ativo total, duplo clique, Peraí. patrimônio líquido, você clica 2 vezes, valor de mercado, dívida total, passivo circulante, passivo não circulante, ativo circulante, receita, investimento, depreciação, dividendos pagos, prontinho. Aí você faz o quê? Você copia tudo, e aí você volta para o do file,
né? Você vem na frente do comando reshape, aí você apenas cola tudo. E aí, como o ano vai estar separado, o que você faz? Você apaga apenas os anos na frente das variáveis. Você apagar o ano. Ó, apagar o ano. O encher, pessoal, costuma dar uns probleminhas. Que problema que costuma dar? Por exemplo, se você tiver uma empresa duplicada na sua base de dados, o encher não vai fazer. Não vai executar. Então, vai ter que tentar localizar qual a empresa que está aparecendo duas vezes, né? Para poder eliminar essa empresa na base de dados, senão o chip não vai. Eu tenho certeza que tem muitas chances disso acontecer nessa base de dados. Ó, vou executar o chip. Então, já está corrigido. Tem uma empresa que chama Prática. A Prática sempre ia aparecer duas vezes na base de dados, né? Sempre ia aparecer duas vezes na base de dados. Então, é por isso que costuma aparecer. Ó, o que que eu fiz? Eu transformei a base de dados, né, com o nome da variável e empresa JANO. Esse comando apareceu por quê? Porque quando eu fiz a coleta da base de dados, tem algumas variáveis, eu acho que tá pegando 2024, e aí quando você faz mexer, ele vai falar para você, eu não encontrei os dados dessa variável para 2024, né? Vai falar que eu encontrei. Ah, se tiver uma, tipo assim, tem um dado que não tem em 2020, 2018. Vai falar para você, eu não encontrei dados para essa variável 2024. Para esse teste que a gente está fazendo, né? Para esse exercício que a gente está fazendo, a gente vai passar, porque teria que voltar a fazer a coleta novamente. Mas vamos continuar dando a regressão, mas quem for fazer pesquisa, ou TCC, né, tese, dissertação, tem que voltar para fazer a coleta para adicionar a variável que está faltando. Ó, no DoFi, você vai colocar apenas o nome da variável. Ah, eu coloquei aí, é só essa pergunta que eu queria, eu continuo com o I empresa. E empresa, você colocar setor, J, ano. E aí você só seleciona e executar tudo. Setor, J, ano. Beleza? Eu seleciono e mando ele executar. Isso. Agora, tem um comando que eu posso fazer para falar para o Stata que em minha base de dados, né, minha base está em painel. O comando para fazer isso se chama xt7 empresa ano, que é esse comando aqui, ó, xt7 empresa ano. Você executa. E aí, tá falando que repeated time value within the parent. Tá falando que tem dados que estão sendo repetidos no tempo. Tudo isso é porque tem algumas variáveis que estão indo até 2024. Não sei por quê. Vamos corrigir isso. Lucro líquido, 2010, ativo total até 2023. Patrimônio líquido, 2010 até 2023. Parece que tem uma coluna que está escondida. É só apagar e excluir. Então, é a parte que é mais bonito nos Stata. Vocês observaram que teve algum erro, né? Você volta para o Excel, você corrige tudo, você só salva. E aí você vai lá, vai voltar novamente, você vem no DoFi, é só executar os três comandos novamente, vai importar a nova base de dados que você acabou de modificar. Mas tem que salvar lá no Excel. Só executando essas três linhas, e aí já faz a limpeza, já vai importar a base de dados novamente. Olha a importância do ChatGPT Chat. com o Stata. Vou perguntar para o ChatGPT. Ó, tudo isso, ó. Stata Europe. Ó, tá falando aqui, ó. O eu do Stata
Está acontecendo por quê? Porque a base de dados, né, tem um estado, tem uma estrutura que é inválido, né, para a comanda que eu estou executando. Esse erro geralmente acontece quando eu estou tentando rodar um comando do Stata aqui pedindo uns dados. Entretanto, essa base de dados não está importando, ou a base de dados que eu estou utilizando não está em situação correta, né? Está em situação errada para esse comando que eu estou executando. E aí está falando que eu posso utilizar o comando para descrever, para ver se a base de dados importou, se a base de dados não importou, eu preciso rebaixar de novo. É isso que está acontecendo. Tem alguma empresa que está aparecendo duas vezes. Eu até estranhei, porque geralmente até no reshape, geralmente o reshape não faz. Né? Quando você executar o reshape, vai falar, ó, você falou que ID é representar um indivíduo, mas tem indivíduo que está apresentando duas vezes, não está único. E aí, geralmente, você pode colocar, executar esse comando, que é o duplicates. Então amanhã eu acho que, como tá dando, daqui a pouco vai dar 10 horas, aqui ele tá me falando aqui, tá falando que tem como se tivesse 28 empresas, né, que estão aparecendo aqui, ó. Tem 20 observações, ou seja, são empresas, talvez, isso já aconteceu, a empresa fechou o capital, né, depois abriu 2 anos depois com o mesmo nome, e abriu o CNPJ, então vai listar novamente e vai aparecer duas vezes na base de dados. Uma empresa, geralmente, que costuma isso acontecer é a prática. Vou tentar localizar ela aqui, ó. Tem umas práticas, Prática tem duas, viu? ativo e cancelado. Ativo cancelado. Tá, entrou na bolsa, saiu, né? E o E que- voltou novamente. E é geralmente o que eu costumo fazer, eu só colocar um traço na frente dele, que eu não posso incluir. Se eu excluo, vai ficar como se fosse manipulação de dados. Só para diferenciar. Diferenciar, entendi. Eu Agora, a acho, mesma coxa eu tem acho é só ela. Eu acho que é só ela que tá, Peraí. que sempre aparece duas vezes. Quando você rodar o Ixê bonitinho, você faz o XT7 empresa ano. Quando você faz XT7 empresa ano, você está dizendo para o Stata que a sua base, né, está em painel. Só que, se de repente, você tem uma empresa que aparece duas vezes e vai falar para você, né? Tem indivíduo que aparece duas vezes. É o que aconteceu aqui, tá falando que há duplicadas. E aí você faz um diagnóstico, né, para verificar se tem empresas duplicadas. Você pode fazer no Excel e tanto no Stata você pode fazer duplicate list e aí vai listar para você, né, a lista de empresas que estão aparecendo duas vezes. Aí amanhã, como o tempo já chegou, amanhã eu vou chegar com mais comandos, né, para a gente fazer diagnóstico de duplicados. E aí vai pedir para você listar, vai aparecer o nome da empresa mesmo que está duplicada. A Stata vai mostrar para você, essa empresa está aparecendo duas vezes. E aí você pode executar um comando, se você quiser excluir, você exclui na base. Mas o melhor é não excluir, é colocar, vai lá no Excel, colocar um traço, alguma coisa na frente do nome, só para diferenciar, né? Para não tirar a empresa na base de dados. Beleza? E aí, depois é só salvar, voltar, você executar tudo novamente, né? Você executar tudo novamente, e ficou tudo bonitinho. Você vai ver que todo comando vai normalmente, vai passar. Você vai rodar XT7, passo tranquilo. Então, está dizendo que o painel está fortemente balanceado. A gente sabe que não está. Então, prontinho, você faz XT7, empresa ano, então sua base já está tudo organizadinho, e aí é só seguir os próximos passos. E amanhã o que a gente vai fazer, né? Vai ser mais rápido. Amanhã a gente já chegou no XT7, a gente vai utilizar esses comandos, por exemplo, describe, que vai mostrar para você a configuração dos dados, o codebook que vai mostrar para você, né, para cada variável, quanto que você tem de empresas, qual a média desse padrão, né? Aqui, o próximo passo é gerar as variáveis, calcular as variáveis.
né? Na nossa pesquisa de teste, a gente sabe, né, no último slide, a gente tem as variáveis aqui. E aí a gente vai calcular as variáveis, né, no Stata. Depois de calcular as variáveis, né, a gente vai fazer algumas configurações, né? A gente vai gerar o Graphbox, né, para analisar se tem outlier, né, como está a distribuição dos dados. A gente vai tratar outlier, né, com inserização, e a gente vai gerar a estatística descritiva, que é o primeiro resultado que a gente encontra, a correlação de Pearson e o teste VIF para ver se há multicolinearidade. A gente vai gerar um gráfico para ver o comportamento, né, da variável dependente ao longo do tempo. Depois, os testes para a gente saber qual o melhor modelo para rodar a regressão, né? Esse é o primeiro teste, em que eu vou testar entre aleatório e pooled. Depois, efeito fixo e pooled. E depois, o teste de efeito aleatório e efeito fixo, que vai me falar qual o melhor modelo para rodar a regressão. Tem mais 2 testes que a gente faz, que teste para verificar problema de heterocidacidade, né? Tem teste para verificar a autocorrelação e depois a gente roda a regressão de dados em painel. Então, amanhã, eu acho que em meia hora a gente consegue fazer isso, porque de agora em diante é só calcular a variável, fazer o teste, montar modelo e executar a regressão. E aí eu mostro para você como interpretar os resultados das regressões, que vocês vão colocar no artigo de vocês. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês.